A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente querida, graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sempre uma honra, uma alegria poder adentrar ao seu lar, sempre com uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, e especialmente nessa época que nós estamos vivendo, que é a época natalina, onde nós comemoramos a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio com um propósito claro e definido, de não ser apenas uma criança deitada em uma manjedoura, mas em focar na cruz, para minha salvação, a sua salvação. E para mim é uma honra, uma satisfação estar ladeado aqui do meu grande amigo, concunhado, pastor Carlos Eduardo, pastor da Igreja do Nazareno em Itatiba, em São Paulo. Trabalhou comigo durante muitos anos aqui e é uma satisfação poder dividir essa bancada com vocês. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Alegria, prazer estar falando com todo mundo, né? Esse tempo tão bom, um programa tão abençoado, e eu espero que hoje Deus possa falar ao seu coração. E vai falar, em nome de Jesus, vai falar. Tu vem vindo assim de um tempo de muita correria, né? De muita intensidade. Vocês estão mudando a igreja de lugar. Isso, pode falar um pouquinho sobre isso? A gente está tomando um passo, né? É um passo. Importante, assim, e desafiador. Aliás, eu queria dizer que as coisas que nos desafiam, elas não nos matam, elas nos impulsionam. Coisa linda isso aí. Então, assim, a gente está vivendo esse desafio agora de uma casa nova, né? Justamente por crer nesse Cristo que abraça com esperança as pessoas. A gente está indo para um lugar maior, para receber mais pessoas, para a glória de Deus. Você está com a igreja bem mobilizada para isso, né? Os voluntários todos, né? A igreja toda mobilizada, feliz, alegre, transicionando para isso. Eduardo, isso aí que eu queria saber, como é que gera isso no coração do povo, essa motivação para o novo, essa motivação para crescer, essa motivação... Enfim, é um passo. Claro, né? Claro. É um passo que, claro, não vai dar errado, mas sempre tem o risco. Sim. Então, como é que você trabalha essa questão de motivação? Pastor, a gente tem lá três palavras que são fundamentais para nós na igreja, né? Primeiro, quando a gente chega lá na igreja, você vê estampado essas palavras lá. Você tem isso no... Sim, que é visual. Amar, pertencer e servir. Inclusive eu vi, se não me engano, na fachada da igreja agora. Isso. Amar, pertencer e servir. Legal. Uhum. Essa para nós é a grande tônica. Você só vai ser efetivo a quem e no lugar que você ama. Então o amor é a base. Uhum. Então eu preciso levar o povo a amar aonde eles estão e com quem eles estão. A partir do momento que a gente ama, a gente começa a pertencer. Não há pertencimento sem amor. Por isso que eu digo que a gente não frequenta uma igreja, a gente pertence a uma igreja. Isso aqui é importante, gente, preste bem atenção. A gente pertence a uma comunidade. Porque o que acontece hoje? As pessoas querem um lugar para atender às suas necessidades, seus problemas e tal. Claro. Mas essa ideia me parece muito profunda, muito bacana, a ideia do pertencimento, né? Se essa palavra existe, não sei se ela existe. Tem. Sim. E mesmo assim, pegando um gancho nisso, mesmo que as pessoas vão por algum motivo, você vá por algum motivo. Mas se você encontra num lugar o acalento, a esperança, a transformação, obviamente que você deve pertencer a um lugar desse. Sim. Há pessoas que pertencem a tantas coisas que não fazem bem à vida. Então a gente entende isso, que amar, pertencer, e quem pertence não fica de braços cruzados. Legal isso aí. Né? Quem pertence faz parte daquilo, aquilo já não é mais um pedaço, mas é o todo dentro dele. Então, assim, quem pertence quer servir a comunidade, quer estar ativo na comunidade. Então, aí fica muito mais fácil você mobilizar gente que tem o DNA. Né? Então, a igreja não é só um lugar, a igreja é uma comunidade. Tá, e essa ideia me perdoe a minha interferência, assim, isso. Mas essa ideia surgiu da onde? Isso foi um consenso? Isso foi... Eu costumo dizer que assim, eu já estou lá na igreja há 18 anos. Né? É muito tempo, verdade. Então assim, eu brinco com o pessoal, falo assim que para uma coisa acontecer de repente, escuta isso aqui que é bom, uma coisa para acontecer de repente demora muito tempo. Sim. Então essa igreja que está nascendo hoje, nessa reforma, ela está há 18 anos dentro de mim.
18 anos que eu venho incubando isso. Uhum. Eu venho planejando isso. E aí as referências, elas são importantes. Sim. Porque eu brinco lá na igreja que nós somos uma coxa de retalhos. Uhum. Então nós vamos pegando aquilo que era bom de cada universo, que compactuava com um pensamento, uma ideia, eu fui trazendo e contextualizando. Uhum. Então a gente chegou a esse momento assim, construindo isso juntos. Eu acredito muito, pastor, que para você ir para um estágio, um lugar, seja quem está nos assistindo, qualquer profissão, Exato, qualquer momento, qualquer área, né? qualquer área, você precisa entender que as construções, elas precisam ser feitas assim, de forma bem sedimentada. Exemplo, ninguém segue pessoas que não sabem para onde vão. Com certeza, isso é verdade. Então, assim, para mim, o que é o fundamental disso? Você que está querendo empreender ou transformar a sua vida, a sua história, você precisa ter clareza, absoluta clareza, aonde você quer ir, o que você quer. E mude sua mentalidade. Então, Eduardo, essa questão eu acho que ela é crucial, né? O que contribui, o que ajuda, por exemplo, para essa mudança de mentalidade? O que eu percebo, vamos dizer assim, na nossa realidade aqui de Lages? Que são sempre as mesmas cabeças, pensando sempre da mesma forma, vendo mais problemas do que possibilidades. O que contribui, por exemplo, para a gente chegar nesse patamar, nessa visão, vamos dizer assim, de consolidar algo? Por exemplo, você falou 18 anos, né? Mas o que contribui, vamos dizer assim? Eu acredito, pastor, assim, que eu falei sobre a questão do DNA, né? Como é que a gente vai imprimir isso na vida das pessoas, assim. O pastor citou uma questão que é a forma da vida. Você pode ver a vida de duas formas. Ou você vê os problemas da vida. Geralmente é o que se concentra, né? E você lamenta, ou você celebra as conquistas da vida. Uhum. Então, assim, nós decidimos lá ser mais celebrativos do que reclamar. Então, claro que nós temos problemas, inúmeros problemas. Inúmeros. E onde aqui, tem gente, claro, tem problema, né? Isso é a vida. Mas a gente decidiu celebrar. Né? O pastor começou falando sobre o nascimento de Cristo. A gente poderia dissecar aqui algumas problemáticas que o próprio Cristo enfrentou. Mas a celebração disso, e é por isso que nós estamos aqui nesse tempo de Natal, para celebrar uma esperança. Não é? E essa esperança transformou a vida de quem tinha problema. Então eu acredito que assim, quando uma igreja aprende a celebrar, e isso é uma coisa que lá no nosso DNA, batismo, recepção, nós celebramos. Exato. Mesmo, a igreja de festa, né? Mas fazemos festa mesmo, né? Hoje se faz festa para tanta coisa fútil e inútil. Claro, né? claro. Então, por que a gente não celebrar aquilo que é vida, né? Isso. E essa é uma palavra que eu quero dar. Celebre. A vida é curta. A vida é passageira. Isso é verdade. Eu tive a tristeza na nossa comunidade de perder uma pessoa muito querida antes de chegar para cá. Chegamos aqui, né, em Lages, mas antes de vir, um senhor que há menos de 2 semanas, um tumor, e o tumor levou a óbito. Nossa. Porque a vida é um sopro. Então por que transformar essa vida que é breve numa vida pesada? Numa vida rancorosa? A gente precisa prestar mais atenção nesses detalhes. Escuta o que o profeta está falando. Não é? Então, vamos celebrar. Quem sabe você que está nos vendo aqui, qual foi a última vez que você abraçou seu filho? Você deu uma palavra de carinho para sua esposa, ou você, esposa, um incentivo para o seu marido. A vida é breve. Celebre. As celebrações mudam ambientes. Nossa, que lindo isso. Isso é interessante. Celebrações mudam ambiente. Mudam ambiente. Eu vou ver se eu consigo decorar essa frase. Celebrações Olha que coisa mudam boa. ambiente. Eu espero que a gente transmita isso para quem está nos assistindo. Nós estamos num ambiente aqui de celebração. Com certeza. Celebrando, vendo alguém que eu amo de paixão, e a gente aqui podendo falar com você, trazer uma palavra de esperança. Nós estamos num ambiente celebrativo e eu sei que isso vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Chegamos para cá, nós íamos falar sobre o Natal, né? Começamos a falar sobre essas questões que são muito importantes e acabam transformando
a nossa postura, a nossa forma de ser, enfim. E para mim sempre tem sido um alento muito grande estar do teu lado e bom, né, conversar com você. Daqui uns dias a gente vai tirar uns dias de férias também juntos. Em nome de Jesus. E entre uma cuia e outra, boa, né, nós vamos trocando algumas ideias, enfim, né, vai ser um tempo muito, muito bacana. Se você tiver uma Bíblia, meu querido, meu amado, e quiser abrir a sua Bíblia no capítulo 9 do profeta Isaías, qual o versículo, pastor Eduardo? Versículo 2. Versículo 2, Isaías capítulo 9, verso 2, diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Vai lá, meu querido. Glória a Deus. Eu gosto do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele tem uma faceta muito interessante. O profeta Isaías, ele nasce num contexto difícil. Ele tem uma responsabilidade de levar o povo que já estava ali de uma certa forma cativo a um arrependimento, mas ele também é um profeta de esperança. Na verdade ele é o profeta mais messiânico, né? De todos os profetas, foi aquele que mais apontou na direção do Messias, da vinda do Salvador, né? E eu acho interessante a forma com que ele anuncia a vinda desse Messias. Ele usa essa expressão, o povo que andava ou que anda em trevas. Se a gente olhar historicamente, eu queria aqui, até nós estávamos aqui em off falando um pouquinho sobre isso, às vezes a gente se atenta muito às datas, né? Aquilo que é, mas foi nessa data, não foi? E eu acho que é interessante agora a gente pensar não no dia especificamente a data, mas em quem chegou. Eu acho que isso aqui nós temos que prestar atenção. Quem? É tão verdade isso que quando o próprio Jesus vai falar sobre a sua volta, ele diz o dia e a hora, ninguém sabe. Porque, na verdade, para Deus, o dia e a hora não é algo tão relevante. Eu vou explicar por quê. Quando nós nos atemos ao dia, você se prepara para o dia. Não, nós não nos preparamos para o dia. Nós nos preparamos para a vida. É a vida. Sim. É diária. Então, quando Isaías profetiza, ele não diz sobre o dia, mas ele diz sobre a pessoa que virá, e ele dá a característica que essa pessoa virá. Ele diz assim, ele será a luz. A luz que virá de que forma? Ou para quem? Para quem anda em trevas. A pergunta hoje para nós aqui, aproveitando esse tempo, celebrando a vinda do Senhor Jesus, é: qual será as trevas ou a treva que você vive hoje na sua vida? O que, na verdade, quem sabe que está nos vendo aqui, pense assim: eu preciso de luz numa área da minha vida. Isso, né? Eu preciso de luz, de clareza. Ninguém consegue andar sem enxergar. Ninguém consegue construir nada na escuridão ou na obscuridade. E aí eu quero dizer para você o peso dessa vinda de Jesus. Isaías diz: ele virá para trazer luz a quem anda em trevas. É interessante alguns pontos e eu quero dar algumas características disso. Primeiro, a vinda de Jesus, ela vem para mudar o estado da nossa vida. A vinda de Jesus é para mudar o estado da nossa vida. Quem sabe você já tentou tantas coisas: mudar de casa, mudar de cidade, mudar de esposa, mudar de profissão. Mas o que muda o ser humano é a presença desse Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Ele muda o status da nossa vida, ele muda a condição da nossa vida. Segundo, ele muda a mentalidade. Imagine você, nós estávamos falando sobre mentalidade aqui. Sim. Imagine a mentalidade de quem vive em trevas, vive preso, aprisionado. Imagine você agora, quero que você me empreste um pouquinho a sua imaginação. Imagine um profeta falando a um povo que está preso, dizendo: alguém virá para mudar uma mentalidade. Qual é a mentalidade que havia? Nós somos subjugados, nós não vamos conseguir mais nada, nós não vamos conseguir sair disso, nós não vamos conseguir criar ou ter a nossa identidade própria. Mas eu quero dizer para você de novo nas palavras de Isaías: Jesus é capaz de mudar uma mentalidade. Glória a Deus, aleluia. Jesus é capaz de fazer aqueles que não eram filhos se tornarem filhos. Jesus é capaz de fazer com que aquele que era excluído se torne agora incluído, não numa sociedade,
mas no reino de Deus, no coração Isso de é Deus. profundo demais, né? A maior inclusão que o ser humano deve buscar é a inclusão no coração de Deus, Verdade. na vida de Deus. E por último, em terceiro, a vinda de Jesus veio para mudar um cenário de tristeza, de abatimento, de falta de esperança, para um cenário de uma gloriosa esperança. Aleluia. Que gloriosa esperança é essa? Eu me sinto muito feliz aqui hoje de estar com o pastor Marcos, que eu amo muito, que é alguém da minha casa, e é esse o sentimento. Um dia também. Nós estaremos com quem nos ama muito e nós também o amamos. Isso é profundo demais. Um dia nós estaremos com o Senhor. A vinda de Jesus é mais do que uma data comemorativa. A vinda de Jesus é mais do que um fato histórico. A vinda de Jesus é a luz de Deus no meio das trevas da humanidade. E se você hoje que está me vendo aqui, nos assistindo aqui nesse programa, entender isso, hoje pode ser o dia que este Cristo acenda a luz de Deus na sua vida, na sua casa e na sua história. Então traga esse Jesus para dentro da sua vida, porque Ele é a esperança de Deus. Essa é a mensagem de esperança. Amém. Em meio a tantas vozes e tantas deturpações daquilo que nós comemoramos em relação ao Natal, né? Essa é a verdadeira mensagem. Graças a Deus. É uma mensagem de esperança. Isso foi o slogan, continua sendo o slogan da... Sim, um lugar de esperança. Um lugar de esperança, né? Nossa igreja é essa, é um lugar de esperança para o ferido. Quem é que está ferido que não quer um lugar de esperança? É verdade. Então, e eu quero dizer isso para vocês, isso, claro, é um slogan nosso lá, mas a porta da igreja, a casa do Pai, olha que nome é esse, gente? A casa do Pai é um lugar de esperança para a sua vida. Você que está aí, às vezes, quem sabe, batendo cabeça de um lado para o outro, ou quem sabe com alguns questionamentos, ou coisas que colocam na sua cabeça sobre... Meu filho, só pode falar de um lugar quem se relaciona com esse lugar. Exatamente. Então eu quero chamar você para se relacionar com este lugar de esperança, que é a casa do Pai, que é a igreja do Nazareno, casa do Pai. Vai lá para você ser amado, para você ter esperança. Exatamente. Geralmente nessa época as pessoas pensam em presentes, pensam em comilança. Não estou dizendo que essas questões elas são supérfluas ou desnecessárias, mas elas deveriam ficar relegadas a um segundo plano. E o principal seria você reunir a sua casa, você reunir a sua família, você pegar um trecho das Sagradas Escrituras, ler com a sua família, estudar com a sua família, você orar com a sua família, fazer dessa data uma data realmente que faça sentido em termos de mudança, em termos de transformação, em termos de gerar esperança no meio de um tempo que nós estamos vivendo de desesperança, né, pastor Eduardo? É um tempo assim bem complicado para nós, politicamente falando, brasilmente falando, né? Nós vivemos esse tempo de incertezas, mas uma certeza nós temos, que Jesus ele faz a diferença dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não é mesmo? Isso. Toda celebração precisa de um motivo. Quem sabe você está chegando aí, tanto quanto, isso é a expressão que a minha avó usava, tanto borocrochô. Né? Fazia tempo que eu não ouvia essa. Pronto. E você está dizendo, eu não tenho motivo para celebrar. Não, eu quero te dar esse motivo. Nós estamos aqui para te dar esse motivo. Exatamente. Jesus é o motivo. Então ajunte-se com a sua família, mesmo que não haja dinheiro, ajunte-se com a sua família, mesmo que não haja algumas perspectivas normais da vida, ajunte-se para celebrar o Cristo. Eu prego e defendo isso. Natal é um tempo de a gente juntar a casa, de a gente juntar a família, de a gente perceber que é um Deus que nos ama, um Deus que nos presenteou com o seu melhor, né, que nos deu o Senhor Jesus para que morresse na cruz, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. E essa é a verdadeira mensagem do Natal, é você saber que Jesus ele veio com um propósito. Amém. Né? E o propósito ele é o centro de tudo, de nós termos uma família criada sob disciplina, uma família criada no Senhor, com um foco, com um direcionamento, né? Essa mensagem ela foi muito bacana, ela tem sido muito bacana, e eu espero que ela possa adentrar ao coração de cada um desses que tem nos recebido. Amém. Eu gosto de pensar, pastor, que
a esperança é algo que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu ouvi você falar uma vez, não sei se você copiou isso de alguém, mas você né, tem umas frases assim que elas ficam para a história, né? Que a esperança não é a última que morre, mas é a primeira que nasce. Esse né? é o pastor Aguiar Valvassoura. Ah, é do pastor Aguiar? É dele, é dele. Eu não seria tão genial, velho. Não, mas eu escutei de você, né? A esperança é a primeira que nasce, é a primeira não a que última nasce, que morre. né? Eu acho que isso a gente deveria, né? O brasileiro sempre é a última que morre, né? A esperança, não, a esperança ela vem primeiro. Né? Mas é tão verdade como nasce de dentro para fora, que assim, a esperança que é o Cristo nasce. Ele nasce. Sim. Ele foi gerado dentro, né? Emprestado o ventre de uma virgem para dar corpo a um Deus eterno. Nossa, que lindo isso. Mas ele é gerado para trazer esperança. Então, quem sabe hoje você possa deixar que Deus gere essa esperança dentro de você. Amém. Glória a Deus. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, ele passa muito rapidamente esse tempo aqui, e eu queria convidar você para a gente ter uma palavra de oração. O pastor Eduardo vai orar conosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela maior dádiva da história, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque Ele é a esperança, a luz para este mundo, para o nosso coração, para a nossa vida. A minha oração agora, Senhor, é celebrar cada casa nesse momento, cada lar que recebe a luz da presença de Jesus Cristo, para mudar, para transformar. Muito obrigado, Senhor, por este meio, essa ferramenta que temos aqui hoje, de poder entrar em tantas casas para declarar que há esperança. Mesmo diante de tantas lutas, há uma esperança viva e o seu nome é Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Põe a tua mão e que este Natal seja o marco de novos começos para muitas pessoas, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eduardo, querido, obrigado pela presença. Gente querida, Deus abençoe, excelente celebração, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz
estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia está no ar.